Olá, a paz do Senhor. Hoje nós vamos ver a continuação da lição sobre sabedoria, né? Então, o título de hoje é A Fonte da Sabedoria. A fonte da sabedoria, ela está no texto baseado no livro de Provérbios 1, de 1 a 3. E no livro de Provérbios 2, de 6 a 11. No livro de Tiago 1, 5, tá ok? Vamos ter uma breve leitura, né? Na lição anterior, exatamente alguma coisa a título de introdução sobre a literatura de sabedoria na Bíblia. Hoje, com a apreciação de uma parte do livro de Provérbios, prosseguiremos nestes estudos. A palavra provérbio vem de uma raiz que traz a ideia de governar ou ter domínio. Essas sentenças de sabedoria foram compostas para que por elas o homem governasse a sua conduta civil e religiosa. Eram normas para a orientação da vida. Tem-se dito que o livro de Provérbios é a antologia da sabedoria hebraica. O livro não deve ser visto simplesmente como uma coleção de conselhos prudentes, de exortações sábias ou mesmo de conceitos geniais. É mais do que tudo isto, mais até do que um compêndio de filosofia prática. O tema geral do livro como um todo é a sabedoria, porém, como a encaramos na última lição, conhecimento e aceitação das leis morais e espirituais de Deus e sua aplicação à vida diária. Integração à vida do homem nos princípios que o levam a um modo correto de viver. Pela sabedoria, o homem reconhece o que é justo e próprio em determinadas circunstâncias. Age assim porque conhece a Deus. E por conhecer a Deus, orienta-se pelos caminhos da verdade e do amor. É evidente que todos necessitamos de sabedoria. Muitos perguntam como poderemos alcançá-la. Nossa lição nos mostra que a fonte da verdadeira sabedoria está em Deus. Na ânsia de sabedoria, tateando nas trevas de sua cegueira espiritual, o filósofo pagão procurava Deus como um grande desconhecido e criava para si mesmo uma divindade que viesse satisfazer seus instintos morais e resolver os problemas relacionados com a criação e o governo do universo. Veja só, o sábio de Israel, porém, partiu precisamente do ponto em que cessou o raciocínio do filósofo pagão. O judeu conhecia Deus pela revelação. Seu objetivo na busca da sabedoria era descobrir a atuação da vontade de Deus em todas as relações, tanto no mundo físico quanto no mundo moral. Por isso, o livro de Provérbios trata a sabedoria de Deus como comunicada ao homem, indicando-lhe o caminho em que ela pode ser encontrada. Quando o homem a encontra, faz a maior das descobertas, a aceitação dos melhores meios para se alcançar os melhores fins. Aqui vamos ver os objetivos dos provérbios. Para se conhecer a sabedoria e instrução, para se entenderem as palavras de inteligência. Para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquire habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. Esta passagem segue a introdução do livro de Provérbios, encerra o propósito sábio de todo o livro e, num sentido mais amplo, de toda a literatura de sabedoria. Estritamente falando, os provérbios são sentenças morais, caracterizadas pela sua brevidade. Há neles muita coisa em poucas palavras. Contém grandes verdades para a vida prática,
e são, na maioria dos casos, de força e beleza altamente expressivas. Eram um modo proveitoso de ensino porque orientavam a conduta sem cansar a mente. Atendiam, pois, às suas finalidades de maneira admirável. Destinavam-se à instrução principalmente dos jovens, por serem imaturos e inexperientes, e dos simples por terem a mente sempre aberta à aceitação de novas ideias. Estes eram objeto de particular interesse dos sábios. O sentido de instrução e entendimento que temos no verso 2 não se confunde com o simples conhecimento acadêmico, intelectual ou teórico. É o conhecimento experimental a que o homem chega pela dinâmica da disciplina. É aquilo que, de primeira mão e não por ouvir dizer, se recebe dos pais, dos mestres e de Deus. Existe uma relação íntima entre o temor a Deus e a vida de retidão. Os hebreus davam importância ao ponto de vista prático e ético da sabedoria. Uma relação perfeita com o próximo era consequência de perfeita relação com Deus. Verso 3. A vida que se orienta por retidão, justiça e equidade reflete o que aprendeu da natureza e da vontade de Deus. O conhecimento humano é suscetível de crescimento. Se o homem sabe hoje alguma coisa, é para ter condições de saber um pouco mais amanhã. Pisa o primeiro degrau na escada da sabedoria divina, para prosseguir nessa ascensão sublime durante toda a vida. Só Deus é onisciente. O fundamento da sabedoria. Provérbios capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. A verdadeira sabedoria é a que se baseia numa religião real. A vida como um todo é influenciada pela religião. A vida intelectual não foge a essa norma. Tem-se provocado um divórcio entre a religião e a cultura, mas não devem estar em campos opostos. Há diferença entre sabedoria e conhecimento, embora estejam ambos intimamente ligados. Ambos intimamente ligados. O homem que cresce em conhecimento não se torna sábio, se não crescer também no temor de Deus. O homem que cresce em conhecimento não se torna sábio, se não crescer também no temor de Deus. Tornando-se mais poderoso pelo progresso da sua ciência, pode tornar-se mais perigoso, caso não experimente progresso espiritual. A iluminação do intelecto faz o homem culto. A iluminação da alma faz o homem sábio. Só o conhecimento que descansa no elemento espiritual pode combinar reflexão com piedade e provocar a aliança da mente que pondera e do coração que ora. A oração mantém você de pé, a igreja de pé, e a oração é vida, é a vida, porque fala com Deus. Se você não fala com Deus, não ora. Mas quando você fala com Deus, você vive. Quando não vive, não fala com Deus, não está vivendo. Mas quando fala com Deus, está vivo. A orientação da sabedoria divina. Olha, um dos motivos que o homem se debate com problemas que se tornam cada vez mais complexos no mundo moderno reside no fato de ele se estribar no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento. Deus está disposto a orientar o homem, mas exige confiança absoluta. O instinto de autossuficiência parece muito forte no homem. Ele prefere confiar na sua ignorância a deixar-se dirigir pela onisciência divina. A disposição de Deus em orientar o homem é permanente, mas só se torna efetiva quando encontra a disposição da parte do homem para aceitá-la. Enquanto o homem não descer do pedestal em que se encontra, Deus nada poderá fazer. Além da certeza de que é mais próprio marchar na direção apontada pelo cajado divino, é necessária a entrega completa e total da vida e de seus problemas nas mãos de Deus.
O sentimento de humildade não é espontâneo na natureza humana. O pecado o desvirtuou. Só o que teme ao Senhor não se envaidece. Ao, ao contrário, reconhece que em Deus está a verdadeira sabedoria. Se o homem é humilde e confessa que o seu conhecimento só lhe dá luzes para saber que precisa aprender sempre, tem o caminho aberto diante de si para se aproximar da fonte que ele busca. Vemos que em tudo o primeiro lugar deve ser dado a Deus. É a maneira de permitirmos que Ele seja o orientador dos nossos passos pelos caminhos seguros e santos. Além das recompensas espirituais e morais em que o indivíduo alcança a aprovação de Deus e o testemunho dos homens, a confiança em Deus e a total submissão à sua vontade levam o homem a uma paz de consciência e a uma tranquilidade de espírito que resultam em saúde e felicidade. Se alguém renunciar ao egocentrismo idólatra e se orientar pela lealdade ao teocentrismo, sentirá que a mão de Deus dirige o seu destino. Agora vem a verdade em ação. Característica da verdadeira sabedoria. Propósito da sabedoria: instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Provérbios 1:3. A menos que recebamos o que Deus nos quer ensinar, não acertaremos com os seus caminhos para a nossa vida. Só a sabedoria espiritual serve para orientar todas as nossas ações. 2. O objeto da sabedoria: simples, jovem, sábio, entendido. Provérbios 1:4-5. A fonte da sabedoria verdadeira jorra para todos. Quem quer que dela se aproxime receberá o benefício. Ela ensina os primeiros passos ao iniciante e dá novos conhecimentos ao homem culto. 3. A fonte da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. É inoperante o conhecimento que se limita ao registro de fatos. Aquele que não conhece a Deus desconhece precisamente o que devia conhecer. O temor de Deus é o alicerce sobre o qual a sabedoria verdadeira aparece como a superestrutura. Sabedoria é a estrutura do corpo do ser humano, né? de qualquer pessoa física. O apelo da sabedoria: confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbio 3:5. O coração é visto como o centro da vida. Deus pede que lhe entreguemos de maneira completa. É sábio o homem que reage favoravelmente ao apelo divino. 5. O valor da sabedoria. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Provérbios 3:6. A confiança em Deus deve ser inteligente, total e constante. Em contrapartida, recebemos a orientação segura que por nós mesmos não encontraríamos. 6. A bênção da sabedoria. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3:7. Aquele que conhece a sabedoria verdadeira não superestima o seu próprio conhecimento. Aprende a ser humilde no trato com Deus. Reconhece que a exaltação de si mesmo não torna sábio no conceito de Deus, nem dos homens. Ser sábio consiste em fazer a vontade de Deus e viver uma vida de retidão. Então, terminamos a segunda lição. Fiquem na paz, Deus abençoe cada um de vocês. Continuemos a estudar o estudo bíblico online, ok? Que vamos ver a medida, os tópicos mais importantes, tá certo?